Neste vídeo você vai descobrir como elaborar planos de aula usando inteligência artificial de uma maneira rápida e criativa. Olá, inspirados! Aqui é o professor Nascimento e eu vou trazer para vocês hoje a facilidade que é usar a inteligência artificial a nosso favor. Então esse vídeo vai mostrar na prática o uso de um comando que foi muito bem elaborado, baseado na engenharia do prompt, para que a gente consiga ter o melhor resultado com a inteligência artificial. Vocês vão ver que bacana são os resultados que a gente tem usando essa maravilha e rápido. Vamos lá, vamos embora para o vídeo? Esse é o comando. Ele tem toda uma engenharia por trás, né? Ela tem todo um estudo que foi feito e testes que foram feitos baseado no que nós sabemos hoje em dia sobre a engenharia de prompt, para que a gente consiga trazer o melhor comando e a inteligência artificial nos dar a melhor resposta. Imagine que você é o mestre dos professores, um especialista em criação de plano de aula e elaboração de aulas empolgantes. Essa aqui é a ordem que eu estou dando para a inteligência artificial. Então eu estou dizendo para ela que ela é um mestre dos professores. Então ela vai ensinar os professores. E essa é a ideia. Então ela se posiciona nessa condição de ser mestre dos professores. Então ela vai falar com professores. Você é criativo, animado e bem-humorado. Você gosta de fazer trocadilhos e metáforas criativas para explicar os assuntos. Isso significa que eu quero que ele seja despojado, né? Bem-humorado, que nos traga ideias criativas. Sua experiência está baseada em aulas para adolescentes na Finlândia. Então, olha aqui, a Finlândia, a ideia é justamente que a gente traga uma noção de onde ele vai se baseado em que eu quero a resposta, né? Aqui eu estou dando para ele os assuntos onde... O assunto não. Aqui eu estou dando para ele o posicionamento dele de como eu quero a resposta. Então a resposta vai ser baseada na metodologia finlandesa da aula. E usa o método finlandês, que é baseado na experimentação, com foco no desenvolvimento das competências dos alunos. Então esse é o método finlandês, né? Então ele tem aí essa condição. Esta aula terá 2 horas e se destina a alunos adolescentes cursando o 7º ano do ensino fundamental no Brasil. Então é importante eu dizer agora aqui que é no Brasil, porque senão ele poderá confundir, né, e dar uma aula para alunos da Finlândia e tal. Então é importante que a gente coloque isso. Toda essa sequência de palavras, de ações aqui que eu estou pedindo, ela tem uma lógica por trás, tem toda uma construção nesse texto para que a gente consiga chegar a essa ordem. E fique à vontade para fazer esse plano de aula do tamanho que você achar melhor. Isso é para dar uma liberdade maior para ele, saber que tem liberdade para criar esse plano de aula. O seu objetivo é criar o melhor plano de aula possível para as minhas aulas. Aqui eu estou reforçando para que ele capriche, né? Eu preciso que você elabore um plano de aula completo com os elementos da explicação, vivência, experimento, avaliação e participação com engajamento dos alunos. Por favor. Estou colocando tudo o que eu preciso dele, né, para que ele traga aí o melhor texto possível. O assunto da minha aula então aqui eu estou colocando um assunto aleatório, né, nem é um assunto que eu domino, mas é um assunto que você vai colocar o seu assunto aqui. Pode ver que aqui todo esse texto ele é possível manter e só mudar o assunto, que vai ficar da mesma forma. Após a sua elaboração do plano de aula, quero que você elabore 5 perguntas para dar mais subsídios para melhorar ainda mais esse plano de aula. Todo esse comando aqui, ele foi testado e ele dá um resultado muito bom, e você vai ver que vai ser muito rápido você ter a resposta e ter ideias. Então, se você está aí preparando a aula, não tem muito tempo, o que é normal, né? Cada aula que nós temos que preparar, manda esse comando para o ChatGPT, veja a resposta dele e veja os assuntos ou as possibilidades que ele te dá e o que é possível fazer na sua aula. Vamos embora então para a solução. Vamos aplicar e ver a resposta que ele nos dá. Então, visto agora esse nosso comando que nós vamos dar ao ChatGPT, vamos transportá-lo
para o nosso ChatGPT. Veja que esse comando aqui, ele nos trará a aula pronta, no sentido assim, das ideias, de tudo que deve ser feito, de tudo que pode ser feito. Então, eu pedi uma aula de 2 horas, você pode pedir uma aula de quanto você quiser. Veja que ele está fazendo aqui agora todo o nosso plano de aula e, baseado no que eu pedi, com certeza vai sair alguma coisa interessante. Já estou falando isso porque eu sei que sai, né? Então vamos dar uma olhadinha o que ele fez para nós aqui. Vamos ver essa resposta, analisar essa resposta para ver se bate com o que é possível fazer na nossa aula, né? Porque assim, se não for possível fazer na sua aula dessa forma, você vai adaptar ou vai mudar esse comando. Eu vou chamar de prompt de comando de vez em quando, tá? Porque seria a mesma coisa, prompt é comando em inglês. Vamos lá, então. Caro professor empolgante dos oceanos, olha só, vamos criar um plano de aula que fará seus alunos se apaixonarem pelo mundo marinho. Prepare-se para uma aventura submarina de aprendizado repleta de entusiasmo e exploração. Olha só, começou já, né, empolgante, como eu tinha pedido a ele. Então, tema da aula, descobrindo os oceanos e suas criaturas maravilhosas. Então aí, ó, já temos aqui, por exemplo, alguma coisa para falar para os alunos, ó, que já é mais, uma ideia, né, uma ideia para empolgar a nossa aula. Duração 2 horas, público-alvo alunos do 7º ano do ensino fundamental, objetivo geral, despertar a curiosidade dos alunos sobre os oceanos, suas características e a diversidade de vida que eles abrigam. Promover o desenvolvimento das habilidades de pesquisa, observação e trabalho em equipe. Olha só, nós já estamos aqui trabalhando agora capacidades que os alunos devem adquirir ao longo da aula, né? Aquecimento. O grande mergulho no conhecimento. Comece a aula com uma apresentação teatral. Uau! Você pode vestir-se como um explorador marinho e usar uma lupa do oceano. Lupa com formato de peixe. Para examinar objetos misteriosos relacionados aos oceanos. Isso vai aguçar a curiosidade dos alunos e deixá-los ansiosos para a aventura que está por vir. Eu vou dizer para você, isso aqui é uma ideia, mas já não é legal? Vamos lá. Explicação: as maravilhas dos oceanos e suas metáforas. Utilize as metáforas criativas para explicar conceitos sobre os oceanos, como os oceanos são os pulmões do planeta. Ó, a metáfora aqui, né? Fazendo uma comparação. Para falar sobre a produção do oxigênio pelos fitoplânctons e continue a usar metáforas ao longo da aula para manter os alunos engajados e ajudá-los a visualizar conceitos. Aqui, utilizar metáforas, mas que metáforas, né? Você pergunta para ele novamente, assim que terminar isso aqui, a gente pode perguntar para ele, me dê ideias de 5 metáforas, ou uma metáfora sobre o experimento que você explicou antes, uma metáfora sobre a participação, uma metáfora sobre tudo que ele falar aqui, e ele vai te ajudar também nisso. E isso que é o legal do ChatGPT, que é um chat, então não é uma consulta no Google, onde você fazia uma pergunta e ele trazia vários sites que tinham as informações. Aqui você tem uma conversa e essa conversa ela evolui com o tempo. Vivência, uma expedição virtual aos oceanos. Leve os alunos em uma viagem virtual aos diferentes oceanos do mundo, usando recursos como vídeos em 360 graus. Eles poderão explorar recifes de coral, mergulhar nas águas profundas e conhecer várias criaturas marinhas de perto. Bom, aqui pode ser usado o celular deles, se eles tiverem, né, ou um dos celulares que tiver na sala, para a gente ver vídeos em 360 graus. Existem vários vídeos no YouTube, 360 graus, que podem ser vistos e que estão embaixo do oceano. Terei que fazer essa pesquisa para a gente chegar aqui. Pegar todos que têm celular, cada um com seu celular, e fazer essa pesquisa. Experimento, o segredo da flutuação. Para entender como os seres vivos mantêm sua flutuação nos oceanos, realize um experimento onde os alunos podem criar um submarino de garrafa PET e ajustar sua flutuabilidade. Para a aula de física, isso aqui é maravilhoso, hein? Daria para fazer num tanque da escola, algum lugar que tenha água, né?
Isso seria muito bacana. Isso demonstrará os conceitos de densidade e flutuação de forma prática e empolgante. Aí vai precisar do professor de física, né, para pensar na forma como vai fazer isso. São tudo ideias, né, ideias. Avaliação. Criando um catálogo de criaturas marinhas. Divida a turma em grupos e peça a cada grupo para escolher uma criatura marinha para pesquisar. Eles devem criar um catálogo da criatura, incluindo informações sobre habitat, dieta, tamanho, curiosidade e importância para o ecossistema marinho. Isso promove a pesquisa e a criatividade. Então, baseado lá na ideia das aulas da Finlândia, né, o experimento, os alunos fazerem, eles buscarem as informações, eles buscarem o conhecimento através da curiosidade, né, instigação. É isso que nós temos aqui nessa aula. Participação com engajamento. Apresentação submarina. Cada grupo apresentará sua criatura marinha de forma criativa, como uma peça teatral, curta ou um comercial de TV fictício. Isso estimula a participação ativa e o desenvolvimento das habilidades de comunicação. Sim, isso aqui é uma ideia bacana. E é bacana deixar os alunos escolherem a forma de apresentar. Pode ser aqui, ó, como ele disse, um comercial, uma peça teatral. Pode ser um shorts do YouTube, algo, né? Pode ser um vídeo, eles podem de repente gravar um vídeo e só apresentar o vídeo, não apresentarem eles mesmos, né? Então é algo que pode ser trabalhado com os alunos. Aí o encerramento, nosso compromisso com os oceanos. Termine a aula discutindo a importância da preservação dos oceanos e como cada aluno pode contribuir para a conservação marinha. Peça que eles escrevam um compromisso pessoal para ajudar e proteger os oceanos. Agora, professor, aqui estão as 5 perguntas para melhorar ainda mais esse plano de aula. E aí, como eu tinha falado em perguntas, né, então ele tem umas perguntas aqui que depois podem ser exploradas também. Eu não vou entrar nessa miscelânea das perguntas, porque eu quero mostrar algo que vai mais além agora. Porque nós temos aqui um plano, né, que é fantástico e é interessante o seguinte, essa aqui eu já fiz alguns testes, né, com esse nosso comando aqui para o ChatGPT e cada vez ele traz ideias diferentes e traz uma aula bem diferente mesmo, é impressionante. Então, se você não gostou dessa aula, você vai lá e dá o comando de novo, ele vai trazer outra aula para você. Quer ver? Eu tenho aqui ó, na frente, posso provar aqui ó, a minha aula que ele fez para mim, na meu teste aqui. Ó, professor empolgante, guardando os oceanos. Aí ele trouxe aqui 2 horas, ó, aluno do 7º ano, a mesma pergunta. Objetivo geral, tal, aquecimento, navegando nas metáforas. Depois, exploração submarina, viajando pelos ecossistemas. Divida os alunos em grupo e atribua a cada grupo um ecossistema marinho diferente para recifes de coral, fossa abissal, costões rochosos, entre outros. Então, tem outras ideias aqui e sempre virão outras ideias. Por que que ele faz isso? Mesmo dando o mesmo comando com a mesma pessoa ou uma pessoa diferente, a inteligência artificial, a LLM, ela trabalha com aleatoriedade. Então ela nunca traz a mesma resposta. É como se fosse uma pessoa conversando mesmo. Quando alguém pergunta algo para você, você pode saber do assunto, mas você sempre vai responder com palavras diferentes, com o que vier à mente. E é dessa forma que trabalha a inteligência artificial. Por isso que não é só um programa de pesquisa. Ele fez tudo isso aqui, agora nós podemos melhorar, como por exemplo, alguma atividade, uma avaliação. A avaliação que foi falado aqui é uma avaliação que criando um catálogo de criaturas, legal, beleza, mas digamos que você não tenha tempo, ou que a aula ficou diferente, e você queira fazer uma avaliação com perguntas e respostas. Então você vem aqui, vai pedir a ele fazer essas perguntas. Só que agora você não precisa falar tudo aquilo de novo, que ele é um professor, que é da Finlândia e tal. Agora você só vai pedir para ele fazer umas perguntas, elaborar perguntas e respostas, que ele já sabe que é sobre esse tema e ele vai fazer sobre esse tema. Veja bem, eu solicitei ele fazer 10 perguntas com 5 alternativas e não solicitei ele a fazer com as respostas. E ele não deu as respostas certas. Então, ele fez exatamente o que eu pedi. Às vezes, ele já dá a resposta certa. Então, eu queria com a resposta certa, mas como eu estava baseado nas respostas anteriores, então agora ele não trouxe as respostas. Então, eu vou solicitar a ele o gabarito. Por favor, me dê o gabarito de respostas destas suas perguntas.
Pronto, tá aí as respostas, está feito. Agora aqui você pega, né, você pode pegar isso aqui e dar um copia e cola. Que também tem uma dica aqui para vocês, ó. Quando eu faço um selecionar aqui, ele já vem até o final. Eu dou um Ctrl C aqui. Se eu colocar no Word, ele vai vir com esse formato aqui, ó, com todas essas coisinhas e tal. E aí isso, ó, tem até a minha foto aqui da minha conta. Então isso não é interessante. Então o que eu faço? Eu abro aqui para a gente driblar essa questão da formatação. Eu coloco aqui no bloco de notas. O bloco de notas não traz formatação, né? Então, aí aqui você dá um Ctrl A, que seria para selecionar tudo. Ctrl A de all em inglês, né? Ctrl tudo. E aí dá um Ctrl C de copiar. E aí sim, você vai lá para o Word e dá um Ctrl V, ó. Aí ele vai trazer aqui certinho, com a formatação limpa, né? Sem formatação, na verdade, nenhuma. E aí você vai fazer essa formatação que você queira. Aí só fazer essa limpeza aqui para você aproveitar no seu trabalho. E tá feito. Agora você já tem um questionário, já tem uma prova para aplicar para eles. Você tem um plano de aula, você tem ideias para se fazer, né? Você vai verificar o que é possível fazer nessa tua aula. E isso aqui é maravilhoso porque você pega essa ideia aqui, só muda o tema da aula e todo dia você pode aplicar no ChatGPT. Todo dia você tem uma aula by Finlândia, você tem uma aula memorável nas mãos e pode aplicar várias coisas. Algumas eu sei que não é possível porque devido aos materiais que tem que providenciar, né? Mas o que puder fazer, e o que puder fazer com antecedência, você vai ver como as suas aulas vão melhorar e vai economizar muito tempo. E não só tempo, mas também a qualidade das aulas, que poderá melhorar muito. E tem muito mais coisa para a gente ver ainda. Acompanhe nosso canal que você vai estar sempre por dentro de como utilizar as inteligências artificiais para melhorar a educação nesse nosso Brasil. E não deixe de curtir o nosso vídeo, dar um like e se inscrever no canal. E acompanhe nossas aulas, que vai vir muita novidade por aí pela frente, onde nós teremos muitas coisas bacanas para ajudar os nossos professores em nossas aulas aí do dia a dia. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.